Boa tarde, grande Sérgio. Obrigado por ter aceito este convite de falar aqui nestas conversas agora. E estou muito contente de verdade. Estou seguro que o teu contributo vai ser muito útil. Podes te apresentar se quiseres. Ok, obrigado eu pelo convite e pronto, o meu nome é Sérgio Milhano, sou técnico de som, produtor, trabalho com música, com dança, com teatro, sempre na área do som. Fundei a Ponte Zurca há cerca de 12 anos, que é um estúdio profissional de gravação e mistura de som. É também uma editora discográfica e pronto, e agora há 3 anos iniciámos um projeto de uma loja de discos também em Almada, chamada Drogaria Central, e pronto, e acho que é por estas coisas todas que te lembraste de mim, né? De fazer estas perguntas. Sim, e sobretudo porque lidas com muitos músicos, muitas bandas e deves ter uma Certo. visão geral do panorama mais ampla, provavelmente de muitos outros músicos que tocam em 2, 3, 4 projetos. Sim, Tu lidas com muitas pessoas. Exato, se calhar estou nessa posição, não é privilegiada, mas diferente do músico, não é? Porque trabalho com muitos projetos diferentes e no meu caso concreto pode ser útil a minha experiência, no sentido em que trabalho não só com música, mas trabalho também muito com teatro e com dança contemporânea, assim, também um pezinho às vezes a fazer uma coisa de cinema ou de teatro ou de televisão, mas com teatro e com música, com teatro, música e dança, trabalho mesmo quase na mesma proporção. Ok, exato. Portanto, isso também pode ajudar a dar uma visão mais alargada do... Então, exato. Vamos tentar abordar a questão de um ponto de vista geral e se puderes também reduzir o teu caso individual enquanto, digamos assim, gerente de um estúdio de gravação. Eu queria saber o impacto financeiro desta pandemia desde o princípio, desde março de 2020, foi devastador, imagino, ou se puderes comentar um bocadinho isso. Sim, foi um impacto... Sim, foi mesmo um forte impacto negativo, não só a nível do estúdio, mas principalmente a nível da atividade que eu, enquanto técnico, e o estúdio, enquanto direção técnica de um rol grande ainda de projetos, de repente, um ano que, ainda por cima, e isto falo com várias pessoas e já tive esta conversa, e acho que até não é só na área da música, em várias áreas, Portugal vivíamos tempos muito de esperança havia muito turismo, havia muita coisa a acontecer em Portugal, e falava com várias pessoas e toda a gente achava que 2020 ia ser um ano recorde, íamos trabalhar imenso, havia imensos, por exemplo na minha área, havia imensos festivais de música, de teatro, o estúdio estava super bem, os calendários do estúdio estavam super ocupados, eu tinha imensos colaboradores a trabalhar comigo já, por causa da divisão de trabalho, porque na Ponte Zurca somos 2, temos um produtor também residente que é o João, mas pronto, somos 3 pessoas basicamente que trabalham aqui diariamente no estúdio, mas havia trabalho para muito mais, portanto isto estava muito interessante o trabalho aqui. E de repente, pronto, o lockdown parou tudo, o início foi assustador, eu lembro-me que, acho que fui eu e foi toda a gente, tu nem sabias muito bem, tu nem conseguias raciocinar, né? Tu nem conseguias perceber, ok, isto vai durar 15 dias, isto vai durar 15 meses, isto vai durar 15 anos, quer dizer, ainda ninguém sabe, não é? Mas então no início havia assim, eu pelo menos no meu caso senti isso, havia assim uma certa quase impotência de raciocinar e de tomar decisões, porque foi tão repentino e foi tão drástico que foi... Eu lembro-me que tive um dos melhores fevereiros da minha vida, em termos de trabalho, e graças a esse ótimo fevereiro eu tive capacidade de não desesperar financeiramente logo em março, logo no primeiro mês de paragem. E então lembro-me perfeitamente de dizer, felizmente fiz uma turnê com a Ana Moura,
em França, de algumas 10 datas. Fui substituir um colega meu, fiz para aí umas 6 datas de Dead Combo nesse mês de fevereiro. E ainda trabalhei no estúdio. Portanto, se pensarmos que o mês de fevereiro tem 28 dias, eu com 10 mais 6 são logo 16 dias de trabalho bom. E depois ainda fiz umas coisinhas no estúdio e tinha o estúdio a trabalhar com outras pessoas. Portanto, foi de facto um mês de fevereiro muito bom. Mas depois tinha imensas atividades que eu começava, projetos de teatro, de dança, concertos, gravações no estúdio. De repente ficou tudo, pronto, como já é sabido e como toda a gente já deve dizer, ficou tudo parado. Pronto, financeiramente foi um susto muito grande, e está a ser ainda. Depois começaram a sair os apoios, e pronto, que ainda toda essa política dos apoios, não vou dizer que é confusa, mas não tem chegado, acho eu, da maneira... As coisas não acontecem da maneira que é anunciada. Portanto, quem vê as notícias acha, ok, está a chegar imenso dinheiro à cultura, ok, as câmaras estão a pagar 50% dos concertos adiados, mas isso não é regra. Existem, no meu caso concreto, posso dizer que foram mais as exceções do que as regras. Portanto, foram mais os concertos que foram adiados ou cancelados e que eu não recebi nada, do que propriamente os que eu recebi. Aliás, acho que tenho dedos na mão para contar os que recebi. Até acho que numa mão só consigo contar todos os que recebi, e posso dizer que perdi... Eu na altura fiz a contagem, portanto, de março até setembro, porque se pensava que o primeiro lockdown maior seria até setembro, eu tinha cerca de 80 datas canceladas. Portanto, dessas 80, posso dizer que devo ter feito para aí umas 8 ou 10 que já foram reagendadas e que foram naquele período em que se conseguia trabalhar. Foi em julho, agosto, setembro, setembro, outubro. Eu lembro-me que ainda fiz, por exemplo, no caso da dança, ainda conseguimos repor para aí uns 4 ou 5 espetáculos da Olga Roriz, da companhia Olga Roriz. Esse foi um caso que até conseguimos repor algumas coisas e que eu recebi os dinheiros todos. Mas na música, principalmente, eu te digo que foi criminoso, porque com uma lei que é tão direta e que é tão explícita, e que eu, não sendo logista, consigo ler e consigo interpretar e perceber, não percebo como é que é possível as câmaras não assumirem as responsabilidades e não pagarem aos técnicos, aos músicos. Há outra coisa que me preocupa imenso, que é, porque lido com essas pessoas, são pessoas que me são muito próximas, que é, se alguns artistas e músicos ainda receberam o dinheiro de algumas compensações dessas, se alguns técnicos ainda receberam o dinheiro, as empresas que fornecem os equipamentos, muitas vezes as adjudicações dos trabalhos são muito perto do evento. Tu contratas um artista e se calhar com 6 meses de antecedência, mas a empresa que vai fornecer o equipamento, por vezes são adjudicações muito mais perto. E então, elas não tinham contratos. Essas empresas não tinham contratos feitos, ainda não se sabia quem iria fazer, portanto, esse dinheiro que estava destinado para essa parte, não é, do orçamento, que é o aluguer do equipamento, estou muito próximo de muitas pessoas dessas que estão com as empresas, com armazéns gigantes, com investimentos brutais, com leasings gigantes de equipamento, que contavam com as festas de verão, com os festivais, e que receberam zero. Pronto. E que muitos têm moratórios nos bancos, mas que as moratórias vão acabar, não é? Sim. E o equipamento continua lá e não foi... Portanto... Um panorama bastante... e não sabemos quando é que vai voltar. Eu percebo tudo, não é? Acho que é fácil perceber é fácil perceber o que está a acontecer. E é fácil perceber que não se consegue fazer previsões, não é? Sei lá, ainda hoje parece que vai haver essa comunicação, mas estamos sempre a falar em 15 dias, porque, ou seja, vamos abrir os teatros segunda-feira, mas a garantia que temos é que os teatros, se abrirem segunda-feira, vão estar abertos durante 15 dias. Daqui a 15 dias vamos decidir se continuam abertos ou se voltam a fechar. E é muito difícil programar e fazer uma programação, sei lá, de itinerância, de turnê, não é? Como é que se programa uma turnê
mesmo dentro de Portugal, já nem falo no internacional, como é que se programa uma turnê com esta indecisão? Vamos arrancar agora e daqui a 8 dias paramos? E depois quando é que retomamos outra vez? Temos que fazer ensaios novamente com os músicos. Portanto, há todo um investimento, há todo um mecanismo de como estas coisas funcionam que me parece a mim que ou as pessoas que decidem não conhecem este mecanismo ou então não querem saber. E pronto. Ambas são preocupantes. E depois, penso mesmo que devia haver uma política mais inteligente ou mais dedicada. Portanto, é isso. Era preciso um maior conhecimento do que é a nossa área. E toda a logística que é envolvida. Certo, para poder tomar decisões adaptadas a esta realidade. Na realidade, eu percebo que é muito difícil, mas os apoios têm que ser conduzidos para a realidade de cada área. A hotelaria terá as suas, a medicina terá, a saúde terá as suas, a ciência terá as suas, o desporto terá as suas. Eu falo daquilo que conheço e que é o meu meio. De facto, nós na área cultural existem particularidades desta área que penso que não estão muito protegidas nesta política de apoios gerais e eu falo das pessoas que estão à minha volta e que estão a passar mesmo muitas dificuldades. Felizmente, e a propósito da tua pergunta inicial também que desfiei-me um bocadinho, houve o impacto maior, pronto, o impacto, como é que eu ia dizer, logo, a quando do primeiro confinamento, portanto está agora a fazer um ano, não é? Já passou. Em março. Um ano e meses, 13 meses. Em março do ano passado, aí o impacto foi um desligar de tudo, não é? Mas eu acho que esse primeiro mês e meio não serve bem de... Estava toda a gente perdida, mas depois a partir daí a única coisa que eu sinto que conseguimos recuperar e retomar, ainda que de uma forma débil, mas que conseguimos retomar, conseguimos trabalhar e tem sido um bocadinho a base do sustento da Ponte Surca, foi o estúdio, portanto, e a loja de discos que também dentro do que é o modelo do comércio de pequena escala, porque é uma loja pequena, só podem estar 2 pessoas na loja, porque é uma loja pequena, mas foi abrindo e voltou a uma certa normalidade. O estúdio demorou mais tempo, mas em junho, julho, conseguimos voltar a uma normalidade no estúdio. Felizmente, porque trabalhamos com muitas pessoas, felizmente temos uma procura grande também de trabalho e, embora não estamos overbooking e não estamos a trabalhar, sim. mas conseguimos retomar, conseguimos manter as coisas e garantir alguma sustentabilidade. Agora, tudo o que é espetáculos ao vivo, que era uma área bastante forte, se vamos a falar do impacto financeiro, porque o estúdio, como é que eu ia dizer, o estúdio, se bem que até pode ter algum income, não é? Obviamente que tem o income da diária que os artistas pagam para estar no estúdio, o estúdio é muito pesado logisticamente de manter a compra dos equipamentos, a manutenção dos equipamentos, pronto. Portanto, é uma máquina, complicada de sustentar e que o estúdio já tem uma certa dimensão e obriga mesmo a que haja esse trabalho regular. Felizmente, esse trabalho, a partir de julho, principalmente, até agora, tem-se mantido, sendo que este último confinamento eu senti uma quebra maior. Em relação ao primeiro? Em relação ao primeiro, porque sinto que mesmo os artistas maiores com quem trabalho, que no primeiro confinamento até podemos dizer que aproveitaram para gravar, porque vinham com um income de concertos regular e disseram, olha, se calhar agora é uma boa altura para se gravar e para se parar, porque também pensavam que esta paragem ia ser aquilo que todos pensávamos no início, isto daqui... Eu lembro-me que no primeiro, quando parámos, dizia-se que logo nesse verão já ia estar toda a gente vacinada, que já vinha vacina, não é?
e que aquilo era uma coisa de 2, 3 meses e voltávamos à normalidade. Aliás, ainda se discutia se ia haver festivais de verão nesse ano. E depois, quando se percebeu que isto afinal não era assim, não é? Agora já se discute, será que vai haver festivais este ano? Portanto, 1 ano e meio depois. Portanto, e agora mesmo esses artistas maiores, eu já sinto que mesmo esses estão com algum... Não vou dizer, não sei se são dificuldades financeiras, mas que já olham de outra maneira para os investimentos e também porque existe aquele receio, isto mais na música, de lançar um disco agora e não o poder apresentar ao vivo. Portanto, certo. E não ter aquele retorno de não datas, ter o de retorno, turnês. as coisas hoje são muito rápidas, tu não consegues ter um disco e estar 1 ano e meio depois com esse disco que já não é novo para o público, ou pelo menos para quem manda na cena musical. E por isso há aquela coisa dos tempos modernos de 6 em 6 meses tens de sair com um single novo, isto falando daquela área mais pop, não é? Mais comercial. E então, com isto parado, os artistas também recuaram um pouco e dizem: epá, se calhar vou gravar agora, mas para quê? Para lançar daqui a 1 ano? Então parece que também estão a atrasar um bocadinho esses processos. O último disco que eu gravei antes do confinamento, portanto, estamos a falar de um disco que foi gravado em novembro, dezembro de 2019, saiu este mês. Foi o disco da Gisela. Da Gisela. Da Gisela João. Passou 1 ano e quase meio. O disco foi gravado, mesmo no limite do confinamento, acabou de ser misturado ali no início do confinamento, mas depois só sai agora. Pronto, e o disco da Gisela é um caso de, por exemplo, de um disco que ficou, penso eu não estou dentro do processo, não é? Mas este tempo penso que se deve precisamente a essa, uma certa, mesmo os mais profissionais managers do mundo, toda a gente foi apanhada de surpresa e há uma nova maneira de como é que eu ia dizer, de lidar com isto, perspectivar de como é que agimos agora, não é? Aquilo que tu falávamos um bocadinho antes de começar a entrevista, que é o que é isto agora o streaming, não é? Que isto de repente passou para a frente de tudo, parece que é a coisa mais importante do mundo, e de antes era apenas era usado por alguns, não é? E de repente passou a ser a ferramenta principal de divulgação de tudo, da música, do teatro, da dança. Até de orquestra sinfónica. Até da orquestra, peças a serem tocadas com as pessoas em confinamento em casa, não é? Descobriu-se há uma nova cena, há um novo mundo digital, chamemos-lhe assim, que pronto, que eu acho que serve para, como é que eu ia dizer, serve para dar resposta a estes tempos, mas que sem dúvida vai deixar marcas para no mercado e na maneira como as pessoas ouvem música, veem espetáculos. Neste momento, aqui a minha dúvida, e porque faço também parte da produção de um ciclo de música, e por exemplo, nesse caso o ciclo de música que nós produzimos, que se chama ou A Música na Casa da Cerca. Exato. Que vamos este ano, 2021, fazer a 7ª edição, portanto começámos há 7 anos atrás. O ano passado tínhamos portanto 2020, tínhamos acabado de fechar a programação, porque isto é feito em parceria com a Casa da Cerca, que é um centro de arte contemporânea em Almada, e com a Câmara de Almada, e tínhamos acabado de fechar a programação no final de fevereiro. Portanto, um pouco antes tínhamos as datas, porque é sempre no último sábado de cada mês, nos meses de maio a setembro, e há 2 concertos nas exposições que são feitos antes, em março e abril. E tínhamos acabado de fechar essa programação, precisamente no final de fevereiro, não me lembro no dia, mas lembro que foi antes do final de fevereiro. E o primeiro concerto seria não em março esse ano, mas sim em abril, seriam 2 em abril, e estávamos ali a ver as melhores datas para fechar definitivamente as datas de março, quando no dia 12 se percebe que isto muda tudo, não é? E pronto, e na altura os
os primeiros pensamentos foi ok, vamos ter que cancelar. Internamente aqui na Ponte Surca fizemos um exercício de perceber como é que podíamos não deixar cair o projeto, porque eu achava que parar um ano era interromper um hábito que já havia no público, e é muito difícil criar esses hábitos no público, porque isto é uma programação que traz à cidade um outro tipo de artistas, uma coisa se calhar menos mediática, menos mainstream, mas que eu penso ser de grande qualidade e que traz um novo conteúdo para um novo público. A minha ideia, a ideia que nós temos deste ciclo é levar pessoas que não estão que se calhar não têm ainda aquele chamamento de comprar um bilhete para ir ao teatro ver um concerto, através de uma programação gratuita num sítio lindíssimo com um jardim, vão ter vontade de ir ver e criar esse hábito nas pessoas e ir tocando o público. E ao mesmo tempo também trazer um público diferente do próprio público da banda, que é aquele que já é público do artista e que compra o bilhete. Portanto, é aqui, pronto, um bocadinho tentar puxar a coisa. Mas isto para dizer que ficámos, pronto, parar seria terrível, e depois surgiu uma ideia que não é de todo original e que é de toda a gente, que foi, ok, se não podemos ter público, então vamos fazer streaming. Nós abdicámos do live streaming, porque eu tecnicamente, e estou muito ligado à parte técnica destas coisas, acho sempre que o live streaming, para ser feito na qualidade que eu gosto de ter nas coisas que produzo, obrigaria a um investimento financeiro que não era suportável. Então, e uma vez que temos todos estes recursos do estúdio, o que eu pensei foi, para quem vê em casa estar a ver direto ou estar a ver em diferido, não creio que faça uma grande diferença. Também porque havia esta incerteza de quando é que se podia sair, quando é que não se podia sair, quando é que estava mesmo fechado, quando é que não podíamos ter público, mas podíamos estar 10 pessoas a filmar. Então o que nós fizemos foi, assim que tivemos a oportunidade de uma pequena abertura na vida normal, entre aspas, nesta nova vida normal, decidimos filmar tudo de seguida, pós-produzir Todos os concertos? Okay. Pós-produzir, e os concertos saíam na data anunciada inicialmente da programação. Sem ser exatamente em streaming. Sem ser o streaming direto. Isso permitia-nos melhorar a cor do vídeo, melhorar a edição, misturar em estúdio, corrigir algumas coisas. Pronto, e levarmos, se calhar, um bocadinho, penso eu, a fasquia do produto. E com isso conseguimos também fazer as transmissões com media partners. Tivemos o ano passado o RTP África, o Público, o Jornal O Público e a Antena 2, porque tentámos direcionar o tipo de artista, tentámos encaixar numa plataforma que nos parecia mais adequada a esse artista. Pronto. E fizemos 3 com o Público, 3 com o Público, 1 com a Antena 2 e 1 com a RTP África. Este ano já fizemos um também, ainda sem público, um bocadinho no formato do ano passado, porque foi agora em março, foi o lançamento da programação com o Martin. Mas o processo foi igual, gravar lá e depois produzir. Certo, esse processo foi igual. No entanto, o próximo é agora, este foi com o Bernardo Corte e com o Martin de Suede, e o próximo vai ser com o Zé Galissá, com o mestre Galissá da Cora, em maio. Nós acreditamos que já vamos poder ter público. E aí vamos filmar com público e será transmitido no Media Partner uma semana depois. Portanto, a data da apresentação live com público é uma e a data de transmissão é outra. Okay. Porque o que aprendemos do ano passado foi que não queremos de todo, e acho mesmo que isso é um fantasma que está na cabeça de algumas pessoas e que não faz sentido, que é o live streaming não vem substituir a vontade das pessoas irem aos concertos. Quem tem vontade de ver um concerto, até porque é completamente diferente a experiência de ver um concerto ao vivo e presencial, de o ver através de uma câmara de um ecrã de um telemóvel, ou no computador, ou até na televisão, quem tem
dispositivos que pode ter, pode estar a ver o YouTube e o Facebook na televisão. Eu acho que, agora, ao mesmo tempo, penso que, se calhar, eu próprio tenho que admitir, percebi a grande ferramenta que é o streaming, porque de repente eu não tenho medo de ter menos pessoas no concerto porque estou a transmitir, mas sei que não posso ter, por exemplo, como depois, ainda por cima a internet dá-nos isto, não é? Nós conseguimos ver quem é que esteve a ver o vídeo. Não a pessoa em concreto, mas conseguimos dizer que, por exemplo, eu consigo saber que tiveram 2 pessoas no Japão, por exemplo, a ver o concerto, e que tiveram, por exemplo, 30 ou 40, no caso do Nilsson, ou mais, já não me lembro, em live a ver do Brasil, porque ele é um artista brasileiro. Essas pessoas nunca viriam ver o concerto em Almada, estando no Brasil. E ali nós pusemos, através do streaming, conseguimos nos aproximar dessas pessoas, conseguimos levar esse público esse global. público. Há pouco tempo fiz um streaming com a Olga Roriz e falava-se, era um streaming pago, onde as pessoas pagavam o bilhete, e era engraçado porque conseguimos perceber que estavam a comprar bilhetes de vários países espalhados pelo mundo fora, e sei que a produção teve vários contactos, por exemplo, de produtores de festivais que estavam a comprar o bilhete para ver a estreia da peça. Portanto, isto deixa-me a pensar, por exemplo, eu lembro-me que fui à Coreia do Sul com a Olga, e, por exemplo, se calhar o produtor de um festival de dança na Coreia do Sul pode estar a ver a peça no dia em que ela estreia, ou no dia a seguir, ou na semana a seguir, não tendo que fazer uma viagem à Europa para ver esse espetáculo. Portanto, ele pode estar a ver essa peça e pode pensar em programá-la para o seu festival. Portanto, o streaming permite-nos, de repente... Mas pode também ser pelo contrário, que eles, no lugar de comprar-te 15 bilhetes de avião para a Coreia, vão dizer, ok, façam streaming no teatro de Lisboa e transmitimos para o público da Coreia. Tipo, certo. Que isso venha a reduzir estas possibilidades de turnê, etc. Eu penso, eu percebo a tua pergunta, pensei muito durante estes tempos nessa questão, e isso é precisamente, é apenas a minha opinião, mas a minha opinião é que esse é o fantasma que eu acho que não devemos ter, que não devemos ter esse medo, porque, e agora não quero parecer muito drástico na minha opinião, mas eu penso mesmo que o público, isto é um bocado parvo se calhar o que eu vou dizer, mas às vezes apetece-me dizer que o público que fica satisfeito a ver um espetáculo de dança ou um concerto no telemóvel não é esse público que eu preciso ter nos meus concertos, porque eu acredito mesmo que é tão diferente a experiência. Eu acho que uma coisa não vem substituir a outra. Sim. Eu acho que nem sequer é comparável. Aqui há uns tempos tive uma conversa com um amigo que se falava do caso, por exemplo, do futebol, não é? Com as mega transmissões cá na televisão, e que se calhar muita gente diz, não, eu para ir para o estádio, não sei o quê, por os 20 euros tenho o canal pago na televisão e vejo aqui, ou até vou ao café e estou com os amigos e não sei o quê. E eu acho que o futebol é um bocadinho diferente, porque é um jogo que na realidade o que interessa é o resultado. Até podemos discutir, até se calhar vejo melhor ali vejo melhor na televisão do que vejo ao vivo. Não será nunca a mesma emoção. Mas nunca é a mesma emoção que tem no espetáculo. E as pessoas que realmente gostam de futebol não trocam um café cheio com um ecrã gigante ou o conforto do sofá de casa por irem ao estádio ver o jogo. Por isso é que os jogos cada vez têm níveis de produção televisivas maiores e os estádios continuam cheios. Sim. Porque as pessoas não deixam de ir ao estádio para ver. Agora, lá está, o que permite a transmissão televisiva é que se calhar o jogo esteja a ser visto no mundo inteiro, e em vez de ter 60 mil pessoas no estádio, tem 60 mil milhões de pessoas espalhadas pelo mundo a ver o jogo. Portanto, eu acho que a transmissão não tem necessariamente que roubar as pessoas que têm a experiência no sítio, não vai tirar-te a possibilidade de turnê, mas eu penso mesmo que vai potenciar. Por isso também é que eu digo que quis fazer pós-produção, que acho que devemos ter muito cuidado com os conteúdos que colocamos,
para mostrar o produto A sua melhor na sua melhor... potencialidade. Isso. Porque esse foi um dos problemas que eu senti na maneira como foi abordada a questão do streaming. Streamings com o telemóvel, com a qualidade... Eu acho que isso sim afasta ao público. A pessoa diz, mas a música do Manel Maria é isto? Então não quero ir ver. Exato. Mas se, Manel Maria, nunca ouvi falar, e lhe chegar um vídeo, uau, a pessoa diz, quando este Manel Maria passar aqui no teatro da minha cidade, eu quero ir ver. Porque isto é bom. Isto chamou-me a atenção. Portanto, eu acho que é assim que temos que olhar para isso. Por exemplo, outra coisa que eu não sei se fiz bem, se fiz mal, eu acho que fiz bem se não tinha feito. Mas, por exemplo, os concertos têm duração de 1 hora, normalmente. Quando houve esta adaptação para streaming, nós cortámos a duração dos concertos para 30 minutos. Porque eu penso que, enquanto 1 hora é extremamente prazeroso estar num jardim a ver um concerto, eu não acredito que seja muito prazeroso estar mais do que 20 minutos, 30, a olhar para um telemóvel dentro do que é a tua vida caseira. Portanto, eu acho que também é preciso adequar os conteúdos, porque se ninguém vai ver o concerto todo, e eu quero pensar no concerto como um todo. É como ver um filme, eu quero ver o filme do princípio a fim. Não vou ver só a parte da ação, onde acontece a parte principal. Não, quero ler a história toda. Eu não leio só 10 páginas de um livro e digo que ouvi o livro. Portanto, eu se quero ver o concerto, tenho que ver o concerto. Então nós alterámos o tempo do concerto para 30 minutos. Este ano vamos fazer o mesmo. O concerto presencial tem 1 hora, mas o transmitido só tem 30 minutos. Não é porque queremos poupar na fita, não, é mesmo porque achamos que são produtos diferentes que devem ser trabalhados de forma diferente. Porque um não procura ser substituto do outro. Sim. São ferramentas diferentes. O conteúdo é o mesmo, não é? O conteúdo base é o mesmo, mas o produto é diferente. Pronto. O som que se deve fazer para o streaming não é necessariamente o som que se tem que fazer no live. Sim. Tem que ser... É isso que eu acho que... E é isso que me afastou dos live streamings, que é esta capacidade de... Eu posso estar a fazer um grande som de streaming e o som no dia está muito mau, porque eu estou com os auscultadores demasiado preocupado como é que vai chegar à casa das pessoas. E vice-versa, pode estar um grande som no espaço, mas que não é adequado à transmissão. Isso obrigaria a ter 2 técnicos separados a fazer uma e outra coisa. Sim. Para garantir aquela qualidade que se pretende. Ou então fazer em pós-produção e não fazer em tempo real. Exato. Pronto, é um bocadinho por aí. Pronto, e agora estamos todos na expectativa que isto retome, não é? o mais cedo possível. Diz-tu-se. Muito obrigado, Sérgio. O teu contributo é ótimo, até para todos os músicos que fizeram streaming e todos os músicos que entrevistei até agora, que, como tu disseste, têm uma ideia um pouco assim do streaming como se fosse um formato de performance que vem substituir a música ao vivo. E ouvindo as tuas palavras realmente poderá ser de ajuda para todos para entender este novo formato como uma ferramenta para o futuro, até pelas estratégias futuras de marketing, de difusão de produtos novos. Sim, e penso também que cabe a nós não nos deixarmos, como é que eu ia dizer, acho que parte do próprio músico e dos próprios técnicos e até do próprio público fugir dessa ideia de que uma coisa vem substituir a outra. Até porque a rentabilização, e eu percebo que é isso que assusta toda a gente, a rentabilidade ou rentabilização, não sei qual é o nome técnico para isso, mas como é que nós conseguimos recuperar financeiramente o fruto do nosso trabalho através do streaming é muito complicado. E é isso também uma das grandes preocupações, não é? Porque, quer dizer, são os concertos, de certa forma, que te dão a sustentabilidade financeira. E o streaming vem complicar bastante isso. Porque é muito difícil perceber, ou há vários estudos de exemplos, não é? De trabalhos que são streaming pago e normalmente as pessoas recuam. E isso para mim é a primeira prova que as pessoas não estão na disponibilidade ou na disposição de pagar para ver um streaming,
mas estão para pagar para ver um concerto. Exato, sim, sim, sim. Portanto, o próprio consumidor, agora esquecendo o lado de quem produz, o próprio consumidor já dá valores diferentes a uma coisa, ainda dá bastante diferentes a uma coisa e outra. E isso para mim é a prova que mesmo na cabeça das pessoas existe essa separação. Neste momento, não havendo uma, a outra pode ser pelo menos manter-nos vivos de certa maneira e educar o público também, se calhar através de crowdfundings, de aquelas coisas que as pessoas participam com o que querem, não é? E há casos até espetaculares de pessoas que conseguiram angriar bastante dinheiro com os seus concertos online. Acho é que quanto maior for a qualidade desse produto, também mais podes exigir ou mais podes esperar que as pessoas estejam na disponibilidade de te oferecer. Acho que sim. Ok. Sérgio, muito obrigado por este contributo. Foi um grande prazer falar contigo. Igual. De aprendizagem para mim também, para ver as Obrigado. coisas com uma perspectiva diferente. Sim, é um pouco da minha maneira de ver tudo isto, não é? Não sei se é certo, sinceramente. Ok, obrigado, Não, Sérgio. um abraço. Obrigado.